do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e levou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Hoje celebramos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Dogma proclamado em 1950, durante o pontificado do Papa Pio XII. Essa solenidade já é celebrada desde a antiguidade, não como a Assunção primeiramente, mas como a dormição de Nossa Senhora na região do Oriente, mas depois, quando no Ocidente começa a se celebrar, já dá-se um outro nome, que é a Assunção de Nossa Senhora aos céus. Essa mulher que foi assunta foi elevada de corpo e alma à glória de Deus, para participar dessa glória intimamente na vida eterna, no reino dos céus. Assim, nós vemos que essa celebração nos traz algo muito importante para a vida humana. É claro que Maria, ela recebe um privilégio que só ela recebeu de todas as criaturas, porque só Maria foi assunta, elevada de corpo e alma ao céu. E para que isso acontecesse, Maria, ela recebeu o privilégio da ressurreição antecipada. Assim, quando nós celebramos esse mistério da vida da Virgem Maria, que também é um mistério cristológico, nós temos 3 viés de interpretação ou de meditação para essa graça, 3 realidades que também acontecem na nossa vida em partes, não como aconteceu na vida da Virgem Maria, mas em partes nessa terra para uma plenitude futura no céu. E aí nós temos 3 viés de meditação. O primeiro é o cristológico, porque Maria participa desse mistério de Cristo em plenitude. Maria participa de todos os mistérios de Cristo na sua vida. E por isso que, sendo preservada do pecado original, ela recebe do próprio Cristo como obra de salvação e como promessa plena de plenitude eterna, recebe também essa antecipação da ressurreição, porque aquela que não tinha pecado não precisava de nada para ser purificado, e por isso aquela que foi preparada, escolhida
e foi preservada do pecado original, também foi assumida pelo próprio Deus no céu e elevada à glória do céu, de corpo e alma, para que assim pudesse experimentar esse grande amor de salvação, essa alegria plena, não só na sua alma, mas também já no seu corpo glorioso. O segundo viés de meditação dessa solenidade tem a ver com a antropologia, que é sim o fim último de todo ser humano, é a glória eterna, o reino dos céus. E Maria faz esse caminho rumo ao reino dos céus. Mas para que isso aconteça, realmente Maria teve que, nessa terra, com liberdade, assumir e aceitar a obra de Deus na sua vida, para que assim se realizasse essa grande plenitude antropológica, essa conservação da imagem e semelhança. Como Maria não tinha pecado, Maria, pela sua liberdade, ela teve sim essa ação diante dessa obra de Deus, porque ela foi a primeira discípula. Ela, no caminho de Cristo, soube conservar aquilo que o próprio Deus preservou nela, essa imagem e semelhança. Por isso que dizemos que Maria é a cópia perfeita de Cristo, porque em Maria se expressa todas as virtudes de Cristo, mesmo ela não sendo deusa, mas ela é aquela que é uma expressão plena daquilo que Cristo nos chama a viver nessa terra, que é o amor. Essa é a perfeição da humanidade, da nova humanidade, daqueles que foram restaurados em Cristo. E por fim nós temos o sentido escatológico, que é sim esse fim último da vida humana, que é o reino dos céus. Esse fim último, pleno, que é a participação da glória eterna, que nós precisamos aprender também a crescer na nossa esperança, para que assim possamos permanecer fiéis, unidos ao próprio Cristo, que nos une ao Pai no Espírito Santo, para que, caminhando nessa terra, realizando essa obra cristológica e antropológica de adesão a Cristo e de restauração dessa imagem e semelhança da qual nós fomos criados, possamos, no momento da nossa passagem, alcançar esse bem eterno que é o reino dos céus, que é essa plenitude da graça que nós viveremos com Deus, Trindade, e também com a Virgem Maria, os santos e os anjos no céu. Por isso que a liturgia de hoje nos traz alguns elementos também bem interessantes nessas três realidades. Primeiramente, nós vemos o dado cristológico. E assim, na segunda leitura, São Paulo ele nos chama a atenção que Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Jesus é aquele que ressuscita dos mortos, o primeiro a ressuscitar. Maria foi a segunda a experimentar essa glória da ressurreição antecipada. Porque assim como Cristo venceu o grande inimigo, que será aquele que nós venceremos por último nessa caminhada, nessa terra, que é a morte, Maria também venceu a morte, recebendo a vida em plenitude. Depois, no sentido antropológico, contemplamos o livro do Apocalipse, onde lá vemos aquela visão que São João teve, a mulher revestida de sol, com a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de estrelas. Que significa essa mulher vestida de sol? Significa Maria, mas também a Igreja, porque esses que são fiéis estão revestidos do sol, do próprio Cristo, da graça. Essa é a restauração da imagem e semelhança. Estão sobre a lua, porque estar sobre a lua significa estar sobre o tempo. Nós caminhamos no mundo, mas não somos desse mundo. Somos do reino dos céus, e com a coroa de 12 estrelas que simboliza o ensinamento dos apóstolos. É assim que nós precisamos caminhar nessa terra para restaurar a imagem e semelhança em nós, revestidos da graça, com os olhos na eternidade e principalmente colocando em prática os ensinamentos dos apóstolos.
E por fim nós contemplamos essa realidade escatológica, onde o reino dos céus já é uma participação, a vida futura já é uma participação desse reino nessa terra. Quando Maria visita Isabel, Maria, ao saudar Isabel, Isabel fica cheia do Espírito Santo. Essa é a grande obra da graça, a obra do transbordamento de Deus na nossa vida. Por isso que no céu nós teremos esse transbordar pleno de Deus. Maria já realiza isso, porque Maria já vive o céu na terra, nesse mundo. E assim nós vemos como que Maria vai realizando, permitindo com que se realize essa grande obra de plenitude, essa obra do reino, já na sua vida, já nessa terra. E o seu Magnífica manifesta justamente isso, essa glória futura, a promessa de Deus que já se realiza no presente, no tempo. Essa deve ser a nossa fé, a nossa convicção, para que assim possamos realmente, na humildade, engrandecer sempre o Senhor. Engrandecer não significa tornar Deus maior, mas tornar Deus cada vez mais conhecido, amado e adorado. E assim todas as gerações chamarão bem-aventurada. Esse é o cântico que Maria canta, porque a obra que se realizou nela seria lembrada por todas as gerações, como nós ainda continuamos a lembrar. Não por ela, mas seria lembrada pela obra que Deus realizou na vida dela. Assim também acontece na nossa vida. Seremos lembrados por aquilo que Deus realizou em nós. Essa é a grande graça que vai nos conduzindo a esse grande mistério da elevação da nossa vida junto de Deus no céu. Por isso que hoje celebramos a Assunção da Virgem Maria, essa que viveu em plenitude a sua vida na terra e alcançou a plenitude do reino dos céus. Esse caminho que Maria fez, que ela nos dá o exemplo para seguirmos o mesmo caminho, para que possamos também alcançar a alegria, a felicidade, a bem-aventurança que ela alcançou no céu, mas vivendo aquilo que Deus propôs nessa terra, para que assim possamos aderir a Cristo, restaurar a nossa imagem e semelhança da qual nós fomos criados, para que assim possamos experimentar a promessa de Cristo, que é o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.